Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, nossos irmãos que estão aqui presentes, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa também. Desejo que Deus abençoe esse nosso momento de culto, esse momento especial hoje, quando nós, além de louvarmos ao nosso Deus, além de nos alimentarmos na sua palavra, nós também receberemos como membros da comunidade a Karina, o André e o Gabriel tá ali. Oi, Gabriel. Tá atrás do Vini, tá muito alto o Vini hoje, né? E é um momento de grande alegria para a comunidade também. Eu convido a comunidade a se sentar, então, neste momento. Nós vamos iniciar esse nosso momento cantando o hino ao único que é digno de receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos criou santos e perfeitos, mas por causa do pecado dos nossos primeiros pais, nós já nascemos imperfeitos e constantemente ofendemos a Deus e provocamos a sua ira. Ele, no entanto, em grande misericórdia, veio ao nosso socorro através do seu Filho Jesus. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam a oferta de perdão pela fé em Cristo, são justificados por Ele. Por isso, convido a juntos nos colocarmos diante do nosso Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração e em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados contra Ti, por pensamentos, por palavras e por ações, fazendo o que é errado, ou deixando de fazer o que é certo. Reconheço que sou merecedor da Tua justa ira e castigo, mas também reconheço a Tua promessa de salvação através de Jesus Cristo. Nele deposito toda a minha esperança de perdão, vida e salvação. Por amor de Jesus, concede-me a Tua graça e fortalece-me pelo Teu Santo Espírito. Amém. Amados em Cristo, as promessas do nosso Deus,
elas são feitas a todas as pessoas e são verdadeiras. A palavra do nosso Deus nos afirma: quem crê no Filho tem a vida eterna. E o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Por isso, como ministro do Evangelho e com a autoridade da palavra de Deus, anuncio a cada um de vocês: a paz de Deus esteja em seus corações. Vocês estão perdoados de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este culto. Salmo número 54, nós temos a projeção e a divisão ali entre o pastor e a comunidade. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar, eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade, eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amado Pai Celestial, nós te pedimos, dá-nos, antes de todas as outras coisas, a Tua palavra. Permita que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo de forma pura. Deixa também que seja aceito em fé, atue e viva em nós. Constrói Teu reino entre nós por intermédio da Tua palavra e com o poder do Teu Santo Espírito. Subordina a Ti o reino do diabo para que ele não tenha mais poder sobre nós e destrói-o completamente. Elimina pecado, morte e inferno. Permita que vivamos em perfeita justiça e felicidade. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um. Fazer
Este momento em que nós vamos ouvir esta palavra do nosso Deus que nos é dada pela sua graça, nós temos ela em nossas mãos ainda hoje, podemos ler, estudar e testemunhar dessa palavra. Nós iniciamos pelo texto do Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 11, do versículo 18 até o versículo 20. O profeta escreve assim: O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a Tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas Tuas mãos. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto da Epístola, texto sobre o qual nós vamos meditar nesta noite, Tiago 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 10. Carta de Tiago 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 10. Tiago escreve assim: Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Essas são as palavras da epístola. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. O evangelista escreve assim: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. E ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim,
mas também aquele que me enviou. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Hoje nós vamos fazer a confissão de fé. Esta confissão que também será feita pelos nossos 3 novos membros da comunidade hoje, é através do credo niceno, um dos 3 credos ecumênicos que nós temos, onde toda a comunidade cristã, independentemente da denominação, mas todo o cristianismo confessa sua fé no Deus Trino a partir desses credos. Hoje, com o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao 3º dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino Perdão e Graça. Senhor, tão fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, rejeita, Senhor, estenda-me tua graça e ensina teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar,
A graça e a paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito venha habitar em nossos corações e fazer com que esta palavra realmente Eu vou pedir licença para vocês para tirar a máscara durante a mensagem. A gente tem agora uma distância razoável. Pode ser? Já pedi e fui tirando. Muito bem. Nós vamos falar sobre relações. E nesse gostaria de chamar a atenção do... Desculpa chamar de André, não, Deco, tá? É estranho chamar o Deco de André. Então o Deco, a Karina e o Gabriel, eles daqui a pouco vão... confessar esta fé pública deles, se tornando membros da comunidade e expandindo assim, de forma oficial agora, também as suas relações. Nós, seres humanos, nós somos animais que vivem em bando. Por isso, amizades, todos os tipos de relacionamento, casamento, amizades, relações entre irmãos, familiares, são muito importantes. Nós não somos uma ilha, como diria o poeta ou o filósofo. Nós somos pessoas que precisamos nos relacionar. Está falhando, né? Isso é muito importante na nossa vida. Há uma certa contradição. Se nós, seres humanos, sabemos que isso é tão importante para nós, por que é que nós temos tantos problemas nas nossas relações? Porque é tão difícil fazer as nossas relações darem certo. Obrigado, Maria. Por que é que nós temos, então, essa dificuldade? Por que é que nós olhamos para a sociedade e vemos tantos divórcios, vemos tantas crianças crescendo sem pai, sem mãe, tantos idosos abandonados por seus familiares? Por que é tão difícil fazer os nossos relacionamentos frutificarem, serem algo positivo em nossas vidas? Nós vivemos um tempo até razoavelmente confortável. Nós vivemos uma era em que a tecnologia tem nos dado muita condição para vivermos uma vida mais tranquila, mas mesmo assim, no básico, nas nossas relações humanas nós temos falhado. E obviamente, fica a pergunta, e nós precisamos nos questionar por que isso? E nós temos uma resposta. Pode ser que muitas vezes nós, seres humanos, não gostemos de ouvir essa resposta, mas a Bíblia é muito clara quando fala a respeito da causa de tantos problemas. Há apenas uma palavra: pecado. É o pecado quem faz com que todas as coisas ruins e negativas aconteçam neste mundo. Tudo que você vê enxergado ao redor que é ruim é consequência do pecado. Inclusive os problemas que nós temos nas nossas relações. E obviamente que nós precisamos buscar uma solução para tudo isso, para o ciúme, para a inveja, para a raiva, a grosseria, a falta de empatia, que são os problemas que afetam as nossas relações. E é exatamente a solução para esses problemas que o apóstolo Tiago vem nos dar no texto da epístola que nós ouvimos há pouco. Ele vem falar sobre como nós podemos viver boas relações, relações transformadoras, relações que sejam uma bênção de Deus na vida das pessoas. E obviamente, ele fala de sabedoria. E ele fala de uma sabedoria específica. Não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria que vem do alto. É só a partir desta sabedoria que nós teremos condições de vencer todos esses problemas que afetam as nossas relações. E é importante nós lembrarmos que as soluções que a sabedoria do alto nos dá para as nossas relações humanas são soluções práticas, sim, do dia a dia, mas também são soluções eternas. São soluções que duram para a vida eterna. Nós queremos, obviamente, viver boas relações. Relações que nos transformem, relações que transformam as outras pessoas. E nós podemos e devemos buscar então essa sabedoria, que, como diz Tiago, não está neste mundo, mas está com Deus.
e Ele nos oferece diariamente. Quero contar uma breve história de um rapaz. Certa vez ele estava com frio na barriga porque estava a ponto de tomar uma decisão muito importante, ou fazer algo muito importante. E ele tinha um vizinho que era muito amigo dele, um senhor já mais velho. Esse senhor viu esse rapaz crescer, se tornar um homem, e eles tinham uma relação muito boa, né? Esse rapaz se sentia confortável em ir pedir conselhos para aquele senhor, seu vizinho. E neste momento ele chamou o vizinho e conversou e disse: olha, eu estou muito nervoso, porque eu estou prestes a pedir a minha namorada em casamento. Só que o que me preocupa é o seguinte: será que eu estou preparado para ser um bom marido e pai? Ele sabia da responsabilidade que ele estava prestes a assumir. Então, aquele senhor, seu vizinho, colheu uma rosa, um botão de uma rosa, entregou para ele e disse assim: olha, tente abrir essa rosa sem estragar, sem arrancar nenhuma pétala. O rapaz não entendeu muito bem, mas tentou pelo menos. E vocês sabem o que aconteceu, né? Obviamente. A rosa foi se despedaçando e pétala por pétala caindo no chão. O rapaz ficou todo sem graça, devolveu o que sobrou da rosa para aquele seu amigo, e era exatamente isso que aquele senhor queria, que ele fracassasse nessa tarefa. Então convidou o rapaz: vamos lá em casa. Ele pegou um livro de poesia, leu um poema muito bonito. É um poema um pouco extenso, eu resumi a ideia desse poema, né? O poema falava da incapacidade que nós, seres humanos, temos de desdobrar uma rosa, com as nossas mãos desajeitadas, em contraste com o que Deus faz. Deus todos os dias desdobra as rosas de uma forma tão doce. E aí o poema dizia assim: se nós não conseguimos desdobrar uma rosa sem destruí-la, como é que nós podemos imaginar que temos sabedoria suficiente para desdobrar a nossa vida sem nos causar qualquer dano ou causar dano às pessoas ao nosso redor? E aí o poema dizia: olha, confia em Deus. Deus desdobra a rosa com muito amor, e Ele pode desdobrar a sua vida também se você permitir ser liderado e guiado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Isso deu um novo ânimo para o rapaz. E aí o Senhor disse: olha, foque a sua vida nas coisas lá do alto, nas coisas de Deus, em Jesus Cristo, e assim você estará pronto para ser um bom marido, para ser um bom pai. Ame a sua esposa, ame os seus futuros filhos, assim como Deus te ama. Palavras sábias daquele Senhor. E esse é um desafio que o apóstolo Tiago nos traz hoje. Se você, querido irmão, querida irmã, deseja viver relações transformadoras na sua vida, não só para os momentos em que nós vivemos aqui neste mundo, mas relações que te transformem também para a eternidade, então você vai precisar da graça de Deus. Você vai precisar do amor de Deus em sua vida, você vai precisar da sua palavra que te orienta, que te dá forças e que te alimenta. A palavra. Tiago nos diz hoje: a sabedoria que vem do céu, antes de tudo pura, é também pacificadora, bondosa e amigável. Então, para o nosso consolo e alívio, nós podemos ter a certeza que para todos os nossos problemas de relações interpessoais, há sim uma solução. Há jeito. Nós não podemos e nem precisamos nos desesperar, nem desistir das nossas relações. Nós temos a sabedoria que vem do alto. Isso nos dá força e nos dá direcionamento para as nossas relações. Na verdade, quando a Bíblia fala de sabedoria, ela trata a sabedoria de uma forma muito especial. Na Bíblia, a sabedoria é muito mais do que bons conselhos. Já no Antigo Testamento, principalmente, o sábio rei Salomão, no livro de Provérbios, trata a sabedoria como uma pessoa. E a palavra de Deus, ela vai além. Ela fala que esta sabedoria, esta pessoa que também recebe o nome, ou recebe o
o conceito de palavra no Novo Testamento, o Logos, a palavra de Deus, não são simples ditos populares, não são máximas filosóficas. Ela é uma pessoa poderosa, que criou, que redimiu este mundo, que sustenta este mundo. Esta palavra é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia dá nome para essa palavra: Jesus, o Messias, o Deus encarnado. Pensa dessa sabedoria, desta palavra de sabedoria. Ela é resumida de uma forma maravilhosa por um dos versículos talvez mais conhecidos da palavra de Deus, João 3,16. E ali, esta palavra de sabedoria é traduzida por amor. Deus amou o mundo tanto que enviou o seu Filho para morrer, para redimir este mundo. Este Filho que é o caminho, a verdade e a vida. Ele desceu do céu, ele se fez como um de nós, para entregar a sua vida em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber esta sabedoria do alto, esta sabedoria celeste, e transformar os nossos relacionamentos aqui para este mundo e obviamente também para a eternidade. Imaginem vocês, queridos irmãos e irmãs, se Deus pode abrir e fechar as rosas todos os dias, para que as abelhas possam aproveitar o seu néctar, para que nós, seres humanos, possamos ver a sua beleza, sentir o seu perfume, você não acha que Deus também pode desdobrar a sua vida, te ajudar a transformar as suas relações? Você acha que Ele não pode fazer isso com o seu coração e com a sua mente? Deus pode, e Ele quer abrir o seu coração e a sua mente para que você possa enxergar uma maneira nova de tratar as suas relações, os seus relacionamentos, seja dentro da família, seja no trabalho, seja com o seu grupo lá do futebol ou de qualquer lazer. Deus quer e Ele está pronto a nos oferecer forças e condições para transformarmos essas nossas relações. E Deus faz isso de uma forma tão maravilhosa, sem nos destruir e sem nos tornar vulneráveis demais. Vocês sabem por quê? Ele faz isso porque Ele é Deus, porque Ele te criou, porque Ele te deu uma vida, porque Ele te ama, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por você e te dar a oportunidade de ter uma vida eterna e feliz no céu, e te dar a oportunidade de fazer, enquanto estamos aqui no mundo, com que as nossas relações funcionem bem, para que as nossas relações sejam coisas saudáveis em nossa vida. E se você estiver disposto a abrir o seu coração e a sua mente, se submeter a Deus e a sua direção em sua vida, com a sua graça, com o seu amor, se você deseja ter as suas relações transformadas, a sua vida inteira transformada, então ouça novamente o que diz Tiago. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Queridos irmãos e irmãs, se nós pararmos para reparar como Deus transforma a vida das outras pessoas através de nós, como Ele nos usa como seus instrumentos para transformar o mundo ao nosso redor, nós vamos ficar surpresos. Deus é maravilhoso, é todo-poderoso, e o poder do seu amor e da sua misericórdia transforma as pessoas. O poder do perdão que nós recebemos, não porque nós merecemos, mas porque Deus nos ama, esse poder nos transforma. E esse poder transforma as pessoas que Deus colocou em nossa vida também. Isso faz a diferença neste mundo dominado ainda pelo ódio e pelo egoísmo. Nós vivemos sim num mundo corrompido, num mundo estragado por causa do pecado. Essa é a nossa realidade. Todos nós somos pecadores. A Bíblia é muito clara ao dizer que não há ser humano que faça o bem e que nunca peque. Mas isso nos leva a reconhecermos que nós precisamos, por isso, do amor de Deus. Nós necessitamos desse seu amor em nossas vidas. E Tiago nos lembra que nós
que fomos transformados pelo amor de Deus, nós somos filhos do Príncipe da Paz e por isso nós podemos semear neste mundo por onde nós andamos a paz de Deus com muito amor, com muita paciência, com muita sinceridade, espalhar esta paz na vida das outras pessoas. Nós podemos e devemos fazer a diferença na vida dessas pessoas que Deus colocou no nosso dia a dia. Nós sabemos que Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas e milagrosas através de nós, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos pecados. Porque Ele, antes, nos transformou de seus inimigos mortais em seus filhos amados. E então, queridos irmãos e irmãs, Ele nos chama para colocarmos as nossas mãos à disposição do seu trabalho, para servirmos a Deus com toda a confiança, na certeza de que Ele pode e Ele vai fazer coisas maravilhosas com as nossas mãos, com o nosso pensamento, com o nosso coração. Ele só quer que nós nos coloquemos à sua disposição como seus instrumentos neste mundo. E nós não precisamos achar ou esperar o momento certo para ajudar as outras pessoas. É importante aqui nós lembrarmos que nós estamos falando de orientações do apóstolo Tiago. Tiago, ele fala muito da nossa prática da fé. Ele fala dos filhos de Deus que já têm a salvação garantida em Jesus e fala como essa fé deveria se mostrar no mundo. E como é que nós fazemos isso? Através do nosso serviço, principalmente aos mais necessitados. Eu confesso para vocês que eu perco noites de sono pensando em como ajudar as pessoas mais necessitadas. E eu também tenho o pensamento, que talvez seja o pensamento de muitos de vocês, e já vi que é o pensamento de muitas pessoas. Quando eu for rico, quando eu estiver bem financeiramente, aí eu vou ajudar aos outros. Mas se nós olharmos ao nosso redor, a grande maioria das pessoas que fazem o bem na prática, ajudando os mais necessitados, não são pessoas ricas. Porque nós não precisamos ter dinheiro. Nós precisamos ter amor e compaixão. A partir daí, nós seremos, com certeza, instrumentos de Deus para ajudar muitas e muitas pessoas. E é interessante, porque uma pesquisa que eu li de alguns anos atrás, ela mostra que em torno de 70% das pessoas que são ajudadas financeiramente ou materialmente por alguma organização ou por alguma pessoa individualmente, em torno de 70% dessas pessoas, quando elas também estão bem, elas também ajudam. Elas também se doam. É como diz o finado profeta carioca, gentileza gera gentileza. Generosidade produz mais generosidade. E este é um ciclo virtuoso que Deus quer criar neste mundo, e Ele quer nos usar para criar isto, para que assim nós possamos, de uma forma maravilhosa e prática, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se nós temos algo para aprender hoje desse texto da Tiago, é que Deus nos transformou de seus inimigos em seus filhos amados. Ele nos ofereceu, colocou em nossas mãos uma tarefa muito importante. Não para transformar o mundo ao nosso redor, para transformar as nossas relações, aquelas pessoas que Deus colocou no nosso dia a dia, dentro da nossa família, nas nossas relações no trabalho, no estudo, no lazer. Deus quer nos usar. Ele quer trazer bondade, amor, paz para a vida das pessoas. E Ele quer que nós o sirvamos de forma bondosa, demonstrando preocupação e cuidado com essas pessoas que Ele colocou em nossa vida. Relações transformadoras, é isso que Deus tem reservado para nós, seus filhos. Ele nos transformou e quer, através de nós, transformar outras pessoas. Essa vida que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz, ela não deve ficar guardada para nós mesmos. Ela é uma vida abundante, que deve ser mostrada, deve ser repartida com outras pessoas. Esta vida é algo maravilhoso.
É o grande presente que nós recebemos. E assim como nós, quando recebemos um presente muito bonito, nós queremos contar para os outros, assim deveria ser a nossa atitude no dia a dia. Contar para os outros. Deus me ama, me deu uma nova vida. Ele também te ama. Ele também quer te dar uma nova vida. Permita ser transformado por esse Senhor Jesus. Que Ele tem uma vida eterna para nos dar. E Ele foi preparar. Só está esperando o momento certo para vir e nos levar para aproveitar este dom gracioso. Amém. Que este grande amor do nosso Deus, que foi revelado na pessoa, vida e obra do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. A comunidade pode se sentar, nós vamos cantar agora mais um hino. Nós vamos, neste momento, nos colocar na presença do nosso Pai em humildade,
elevar a Ele os nossos corações e mentes, falando com Ele em oração. Amado Pai Celestial, com alegria te louvamos pelos teus gloriosos feitos, principalmente por nos teres enviado o teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, que é a maior dádiva que nós recebemos. Obrigado também pelas dádivas materiais, que diariamente, pela tua bondade, se fazem presentes em nossa vida, como o alimento, o trabalho, a casa, a escola. Senhor Jesus, o teu Evangelho mostra o quanto é grande o teu amor por nós. Para nos servir e salvar, assumistes a forma de servo, tornando-se semelhante a cada um de nós. Cumpristes por nós a lei divina, tomando sobre si o castigo pelos nossos pecados. Firmados e fortalecidos no teu amor, chama-nos sempre a te servir com alegria de muitas formas, com os dons que nos deste, com o melhor das nossas ofertas. Ajuda-nos a te seguir com fé sincera, amor e fidelidade, a produzir os frutos da fé, dando testemunhas de ti. Ajuda-nos a enxergar as aflições das outras pessoas. Usa-nos para aliviar os sofrimentos dos pobres, para providenciar companhia aos solitários, para ser uma fonte de esperança aos desencorajados, para servir de ajuda e conforto aos angustiados e de consolo aos doentes. Dá-nos um coração generoso para partilharmos com os necessitados as bênçãos que nos deste. Ajuda-nos a perdoar assim como tu nos perdoastes. Fortalece-nos, ó Deus amado, nos momentos de dores, tristeza e doenças. Que a tua bondade enxugue nossas lágrimas, que a tua mão cure nossas feridas e que no teu coração haja lugar para nos receber. Confiantes de que irás ouvir as nossas orações, nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A comunidade pode se sentar. Eu quero convidar então para virem aqui à frente. Deixa eu dizer os nomes completos. Karina de Fátima Turossi. André Pereira dos Santos. O Gabriel José de Jesus Januário. Por favor, nós 3 irmãos aqui à frente. Queridos irmãos, queridas irmãs, esses nossos 2 irmãos, essa irmã que estão aqui à frente, eles eram da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, as reconheceram como o verdadeiro ensino da palavra de Deus e nesta convicção professarem publicamente a sua fé e serem recebidos como membros desta comunidade. Irmãos André e Karina, nós estamos felizes porque vocês vieram aqui para se congregar na nossa comunhão. Nosso Senhor Jesus diz: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Assim sendo, peço que vocês respondam de forma espontânea as perguntas que eu vou fazer, em nome do Senhor como ministro da igreja. Vocês aceitam e confessam os ensinos da palavra de Deus ministrados na igreja luterana como verdadeiros e corretos? Se é essa a fé de vocês respondam dizendo sim. Vocês querem permanecer firmes nessa confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se esta é a vontade de vocês, digam sim com o auxílio de Deus. Diante então que vocês acabaram de fazer, eu recebo vocês como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e desta comunidade, a comunidade São Marcos. Também exorto vocês a permanecer. Aprenderam, dando testemunho da verdade para aqueles que ainda não creem. Convido também vocês a participarem conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor, que os levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com vocês e lhes conceda força para sempre aceitarem a verdade em amor e cumprirem de coração a vontade de Deus. Que nosso Deus, em sua graça,
preserve e fortaleça a fé de vocês para que vocês possam aguardar o prêmio da vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja sempre com vocês. Deus sempre abençoe nesta nova fase, em que vocês, de forma pública, confessaram a sua fé nele e assumiram esse compromisso de serem servos de Deus. E agora, eu admoesto a comunidade São Marcos, nossos irmãos e irmãs, a reconhecerem e a receberem essas pessoas como seus irmãos na família de Deus, orarem também por eles, para que as bênçãos do nosso Pai Celeste estejam sobre eles e sobre cada um de nós, para que juntos nós possamos servir ao nosso Senhor com alegria. Vão em paz, que Deus esteja com vocês. Nós vamos cantar ainda mais um hino. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. A comunidade pode se sentar. Neste momento nós convidamos os nossos irmãos e irmãs comungantes a virem à ceia do Senhor. Só lembrando as pessoas que não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que não são membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos aquilo que se chama de comunhão fechada. É o costume de receber apenas os membros na Santa Ceia, não é por qualquer tipo de pensamento ou sentimento de que somos melhores ou não que os outros, mas por uma questão de cuidado pastoral. O apóstolo Paulo, ele alerta para que nós, ao invés de virmos à Santa Ceia e tomarmos bênção, nós corremos o risco de tomar maldição para nós. Então nós temos esse costume de apenas recebermos na ceia aqueles que foram instruídos naquilo que nós acreditamos e pregamos, e se algum irmão ou irmã que não faz parte da igreja, mas também deseja futuramente participar conosco, como hoje o Deco, a Karina e o Gabriel já vão participar conosco, então nós em breve iniciaremos também um novo curso de profissão de fé, então quem desejar futuramente também pode me procurar para nós falarmos a respeito. Então, de novo, só por uma questão de cuidado pastoral, para que realmente as coisas sejam feitas com ordem e decência, como o próprio apóstolo Paulo nos orienta. Então, convido primeiro os nossos músicos, que depois vão cantar alguns louvores durante a Santa Ceia, e depois os nossos irmãos e irmãs venham. Quem não é da comunidade e não está acostumado com nossa nova forma, nesse tempo de pandemia, nós temos aqui o copinho com a hóstia e o copinho com vinho. Então a pessoa vem, pega aqui o copinho, aqui do lado, então ela baixa a máscara para evitar algum tipo de contaminação, e depois o próximo pode vir também com bastante calma. Nós celebramos a ceia do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado.
apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, comemos este pão, bebemos este cálice, estamos testemunhando ao mundo a morte redentora de Jesus por nós. Por isso nós vamos agradecer ao nosso Deus. Amado Pai Celeste, nós estamos muito felizes por mais esta oportunidade que Tu nos destes de ouvir a Tua palavra e também recebermos a Tua ceia. Pedimos, ó Pai, pela Tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em Ti cada vez mais, que aumente em nosso coração o amor para com o nosso próximo e que este amor se traduza em ações no dia a dia e que nós possamos viver a cada novo dia também a certeza de que um dia estaremos contigo na vida eterna no céu. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Podem sentar-se. Mais uma vez, muito boa noite a todos, muito bem-vindos a este nosso momento de culto. Antes de conhecermos os nossos irmãos e irmãs visitantes, eu só gostaria... Passa rapidinho, Ricardo, o próximo slide. Isso. A nossa igreja, ela publica todo ano os devocionários, né, para as nossas meditações diárias. Então nós já temos essa pré-venda, né, para encomenda até o próximo final de semana. O valor dos 5 minutos com Jesus e do Castelo Forte está em torno de, eu acho que um é 29 alguma coisa, ou R$31. Então a gente está fazendo um pedido grande aqui do distrito. Até o próximo final de semana vai ficar R$20 cada um, já com frete e tudo, né? E eu incluí ali, e coloquei no grupo da comunidade também, o livro de Concórdia. A gente estava conversando esses dias em casa, né? O Éder falou, na minha confirmação eu prometi que eu ia ser fiel aos nossos documentos oficiais da igreja, contido no livro de Concórdia. Eu nunca li o livro de Concórdia. Quem leu o livro de Concórdia aqui? Os luteranos, não? Eu vou confessar que eu não li ele inteiro ainda também, né? Por que essa propaganda? O livro de Concórdia, ele havia sido traduzido lá em 1900 antigamente, numa linguagem bastante difícil, e já há alguns anos a editora vinha trabalhando, principalmente o professor Wilson Scholz, veio trabalhando na revisão do texto, da tradução, e colocando numa linguagem de uma compreensão mais fácil. O livro de Concórdia, quem conhece, ele é bem grossinho assim. Ele contém todos os documentos confessionais históricos da Igreja Luterana lá da época da Reforma, né? Todo mundo que estudou história um dia sabe o que aconteceu lá na Alemanha com toda a Reforma, e aí a Igreja precisou se posicionar. O que nós acreditamos? Nós acreditamos nisso, né? A partir da Bíblia, obviamente. E são os nossos documentos oficiais. Então ele está na promoção de lançamento a R$90. Ele custa 123, se eu não me engano, o preço normal dele. O incentivo para as pessoas adquirirem e lerem, né, é muito importante para o nosso conhecimento. E eu já lancei um desafio para os leigos, para nós lermos as nossas doutrinas. A gente estuda, obviamente, como a Karina, o Deco e o Gabriel, na instrução de confirmandos ou na instrução de adultos, as 6 partes principais. Mas existe muito mais doutrina, né? E é importante que a gente tenha esse conhecimento também. Então, o desafio dos leigos que a gente vai tentar levar para o ano, a princípio não é ler o livro de Concórdia. Quem sabe a gente também leia ele, mas nós lemos as nossas doutrinas com calma, né? A gente vai lendo, a gente vai conversando, vamos trazendo isso para a nossa vida no dia a dia. E aí já fica o convite para os leigos. Na próxima sexta-feira temos reunião novamente às 20 horas. Né? Com bastante calma nós vamos lendo, conversando, compreendendo melhor. E essa nova tradução aí do livro de Concórdia nos auxilia nisso também, né? Já vem numa linguagem de uma compreensão mais fácil. Então, quem quiser depois, falem comigo. Algumas pessoas já fizeram encomenda dos devocionários, né? Falem comigo para a gente fazer esse respeito. Terça-feira nós temos a devoção às 19h30. Quarta-feira o nosso culto do meio da semana. Todos estão convidados também.
Lembrando que o culto, a parte litúrgica é a mesma, mas a mensagem sempre é uma mensagem diferente. Então, quem veio no culto final de semana, vou lá ver tudo de novo. Não, a mensagem sempre é diferente. Ou acompanhem pela transmissão também. Na quinta, nós reiniciaremos, já combinamos com os confirmandos, reiniciaremos a turma dos confirmandos, dos adolescentes, né, que a gente quer confirmar eles esse ano ainda também, né, paramos por causa da pandemia. Na sexta, então, os leigos, às 20 horas. Quinta tem instrução de devoção também, às 19h30. E no próximo final de semana, no domingo, o nosso culto, às 9 horas da manhã. Acho que era isso. Terça nós não teremos devoção, porque terça tem conselho distrital, lá no Auer. Então nós não teremos devoção, esqueça. Né? Voltamos agora à programação normal, né? Tudo presencial vai ser lá no Auer. Por favor, Deco, apresente quem nós não conhecemos ainda. Bem-vindos. Beleza, bem-vindos. Peixe é apelido. Eu pensei que quando o Caloio me falou, é um peixe, eu pensei que era o peixe, o amigo, nosso faixa, o peixe nosso, né? Então é o peixe. Bem-vindos, pais do Deco. Irmã que veio no altar também, qual é o seu nome? Rafaela. Bem-vindo, Rafaela. Sinta-se bem. Seu Zé, obviamente, seu Zé está aí entre nós de novo, né, seu Zé? Muito bem-vindo. Terceira dose tomada já da vacina, né, seu Zé? Isso. O Gabriel, então, né, nós já conhecemos, né, mas apresente novamente. E a Rebeca, a Edinaldo e a Rebeca já estiveram por aqui. A Karina, né, vai apresentar quem nós já conhecemos, né? Isso, os nossos irmãos lá de Pinhais também, né? E o Vini, né, Vini? O Vini é daqui, né? Tá. Tô brincando, Vini. O Júnior, por favor. Não, o Júnior não é o visitante, por favor, apresente. Andressa. Bem-vinda, Andressa. Diga, seu Zé. Claro, seu Zé. As portas... só tá metade aberta por enquanto, porque a gente tem restrição de público, mas daqui a pouco os nossos corações e braços estão sempre abertos, mesmo que a porta só está metade aberta, tá, seu Zé? Sempre muito bem-vindo. Todos os nossos visitantes são sempre muito bem-vindos também. A gente até pede desculpa, né, por essa época ainda, essa restrição de público, nós precisamos nos cuidar, e também existe o decreto municipal, né? Falando com a diretoria, nós temos capacidade para 80 pessoas sentadas. Só que se nós colocarmos 40 pessoas aqui dentro, nós não conseguimos respeitar 1,5 m de distância. Bom, nós temos hoje 30 pessoas e a gente não consegue mesmo assim, né? Mas a gente tem sempre tomado esse cuidado, com máscara, álcool em gel, enfim, e pedimos sempre que Deus também nos abençoe. Diretoria, algum aviso? Não? Ok? Então nós vamos ouvir agora mais um hino, o momento de encerramento do nosso culto. Enquanto nós ouvimos os nossos músicos cantarem, aqueles que desejarem, que estiverem preparados, quiserem trazer as suas ofertas até aqui à frente, fiquem à vontade. E nós nos cumprimentamos aqui na saída. Desejo que Deus abençoe a noite de vocês, com descanso, com paz, com proteção. Domingo abençoado, uma abençoada semana também. E nos vemos nas nossas programações, seja a transmissão ou programação aqui presencial também. Até a próxima, então. Eu cumprimento vocês na saída. Boa noite.